Vamos lá, são 7 horas 25 minutos, voltamos aqui. Vamos lá, são 7 horas 25 minutos, voltamos aqui com o Transamérica Notícias desta terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Vamos com o nosso queridíssimo amigo, nosso Elvis Presley aqui de Campinas. Estamos recebendo nos estúdios da Transamérica Campinas, no Transamérica Notícias, John Elvis com a gente, batendo esse papo, trazendo um pouquinho de informação, falar um pouquinho sobre as suas performances e o trabalho que faz já há um bom tempo, já é um homem experiente, né? Com essa Quanto tempo já performance. nessa performance? Bom dia, principalmente. Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, Luciana, bom dia a todos os amigos da Transamérica. É um prazer estar aqui, estava até comentando com um grande amigo nosso aqui, né? E falei para ele que sempre adorei a Transamérica, sempre, desde sempre, né? Quando eu me conheço como radialista, né, também. Mas a minha profissão de artista de tributo, né, que é o nome certo, né? Porque as pessoas falam cover de Elvis. Já faz 25 anos. 25. Completa 25 anos esse ano aqui. No começo foi bem difícil, porque todo começo para todo mundo que começa uma profissão, que fala assim, não, um dia eu quero fazer aquilo que eu gosto, né? Deixa eu só arrumar aqui o óculos. Eu quero fazer aquilo que eu gosto e, enfim, você tem que fazer bem feito, né? Aí comecei com a minha banda bem depois de um ano, né? Porque comecei fazendo violão e voz com um amigo meu, que inclusive sempre falo dele, o Snake Boy, né? Que é um grande guitarrista, ele também um cara assim que forma bastante guitarrista, é um cara sensacional. E aí assim foi o primeiro guitarrista, e na época eu me lembro que eu falei, bom, eu quero começar com uma banda que tem alguma coisa, alguma conotação com Elvis, né? Então eu coloquei o nome da banda de Memphis, Tennessee, que é a cidade onde Elvis viveu os seus últimos dias. O legal disso, mas nessa época ainda não era um tributo, ou já começou sendo esse tributo a Elvis? Ou era uma banda de cover, alguma coisa assim? Era uma banda, na verdade era uma banda, era um trio, né? Até o nome no começo era Máfia de Memphis. Máfia de Memphis, são 3 só, então era uma máfia de Memphis. Depois que realmente eu coloquei, depois de um ano, que eu falei, não, eu tenho que colocar o nome de uma banda, porque aí na banda aí tem o tecladista, tem o baixista, tem o baterista, tem o guitarrista, tem a backing vocal, né? Que são as segundas e terceiras vozes, então aí eu coloquei o nome de uma banda mesmo, chamada Memphis, Tennessee. Está até hoje, hein? É sensacional, porque é John Elvis e Memphis, Tennessee, Luciano. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E como é que começou esse seu interesse por Elvis Presley há mais de 20 anos? Você era novinho, né? Era novo, eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu já assistia os filmes de Elvis, né? Até tem uma história muito interessante. Eu falei para minha mãe, eu estudava no período da tarde, né? Quando eu era moleque. E aí um colégio lá da minha cidade de Rio Claro, onde eu nasci, né? Rio Claro, interior de São Paulo. E Marciano de Toledo Pisa, lembro até hoje. E aí falei, mamãe, eu vou na escola. Aí eu, na verdade, não fui, né? Matei a aula e fui assistir um filme chamado Celesteiro de Acapulco, que era um dos filmes que eu gostava muito e gosto até hoje. E aí minha mãe descobriu que eu não tinha ido na aula, porque chega lá o professor fala, né? E o moleque não sabe de nada, né? Quer dizer, até sabe, mas faz de conta que não. Minha mãe foi lá, ela descobriu, já estava assim, já tinha acabado o filme. Mas aí, a hora que eu saí no portão da casa do meu amigo, minha mãe me pegou com aquelas varas de marmelo, né? Eu tomei uma sova que eu vou falar pra você. Foi... Não esqueci até hoje, né? Nunca mais. E aí eu falei pra ela, falei, mãe, eu adoro tanto esse cara aqui que algum dia eu quero fazer alguma homenagem a ele. Aí foram passando os anos. Em 77, que foi o ano que Elvis morreu, o meu pai, por coincidência, faleceu um mês antes de Elvis. E aí eu falei, nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. Depois o Elvis na sequência. Aí eu falo sempre nas entrevistas que eu faço, tanto na TV quanto no rádio, que as 3 pessoas mais importantes na minha vida é Jesus Cristo, né? Que sem Jesus a gente não é nada, né? Então, depois meu pai, que é a minha referência, e o Elvis Presley. Então, desde essa época, que era mais ou menos eu estava com 10 para 11 anos de idade, aí eu falei, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque meu pai gostava, ele
também incentivava, né? Minha mãe nem tanto, que ela gostava de bater com vara de marmelo. Então Elvis está no seu top 3. Sim. E o legal, aí inicia-se essa banda, a banda ainda em trio, como parte, né, para ser um tributo, porque aí tem que ter não só o visual, mas tem que buscar as vestimentas muito parecidas, não só uma, isso tudo tem uma dificuldade até para ser gerada, não é só custo. Que no Brasil, principalmente, é difícil você fazer uma roupa, uma jump, né? Então, e incluindo isso, não é fácil também fazer um tributo, montar uma banda para trazer aquela big band, né, Sim, do Elvis. o mesmo estilo, né? Conta tudo isso aí de visual, vestimenta e trazer esses músicos para o seu lado, porque por muitas vezes no início é muito difícil, né? Sim. Convencer, trazer, cara, você vai estar com a gente nos bares aqui, à noite. E aí, como é que foi isso tudo? Então, foi assim, eu me lembro que na época quando eu comecei com o trio Máfia de Memphis, eu já estava pensando, né, nessa possibilidade. No começo foi assim, poucas vestimentas, né? No caso, camisa, um cinturão e uma calça, e até um óculos desse que inclusive eu estou usando aqui. Posso pôr aqui para o pessoal ver? Quem tiver na internet vai ver aí, um óculos elvístico, né? Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube já dá para ver agora o John Elvis, e quem estiver pelo Dial depois acessa nas redes sociais. Isso. Inclusive tem um vídeo que o Elvis canta, a música Always on My Mind, né? Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Ele está com esse óculos aqui. Está escrito o EP de Elvis Presley. E aí, assim, estava falando para você do começo, né? Com camisas, né? Tipo essa que eu estou usando aqui, com óculos, cinturão, uma bota, né? E aí, assim, estudei tudo. A altura, o Elvis, ele tinha 1,93 m, 1,94 m. Ele colocava uma bota, uma carrapeta alta, ele ficava com quase 2 metros. Então eu falei, bom, eu não posso ser muito baixinho, senão vai ficar parecendo uma coisa meio folclórica, né? Aí eu falei, não, pelo menos a altura eu tenho hoje 1,81 m, quando eu coloco uma carrapeta eu vou para 1,96 m, 1,86 m. E aí, assim, foi estudado tudo isso aí, comecei fazendo camisa e tal, e na época eu falei, bom, agora quando eu montar a banda, vou começar a fazer as famosas jumpsuits, que já é jumpsuit, né, que o pessoal fala, que são os macacões que Elvis usava. E aí eu comecei com um macacão, então assim, eu só usava aquele, né? Se tivesse um show, assim, sexta, sábado e domingo, era o mesmo macacão. E aí, assim, para você mandar lavar na lavanderia, além de ser caro, você fala, não, eu vou ter que deixar, vou usar 3 dias, depois eu mandava na lavanderia. Então comecei assim, mas é difícil realmente, Flávio, como você fala, você conseguir os adereços da roupa para ficar original. Eu queria saber também, John, fora os acessórios, as roupas, como é que foi a preparação para representar mesmo, para reproduzir o Elvis Presley no palco? É a preparação que eu digo, vocal, Sim. a dança, a preparação do seu inglês, né? Sim. Como é que foi essa preparação? O inglês, desde moleque, eu sempre estudei inglês, né? Pelo menos a pronúncia. E o que eu ficava mais feliz quando eu comecei a cantar, alguns amigos americanos falavam, sua pronúncia é muito boa, continua assim, continua assim. E aí eu ouço muito Elvis, todos os dias. Né? A não ser que eu não estiver trabalhando numa emissora de rádio, eu vou ouvir o que está tocando na rádio. Mas no meu carro é Elvis 24 horas, em casa tem umas rádios que eu gosto de ouvir na internet, que inclusive são da Alemanha, umas rádios, emissoras de rádios que só toca Elvis. E ali, além de estar falando em alemão e inglês, né, que eu falo, eu aprendo muita coisa aqui, né? Então eu gosto de ouvir essas rádios aí. Então, assim, eu ouvi muita música para você ouvir a pronúncia, e para você fazer a performance, tem que ficar assistindo os vídeos dele, né? Para você fazer o requebrado, né? Fazer aquelas danças. Até chegou uma amiga minha uma vez, ela falou assim, cara, você incorpora o homem, o que acontece? Porque quando você está no palco, Flávio, você sabe disso, né? Todo artista, quando está no palco, realmente ele tem que interpretar e incorporar o artista. Então, eu não sou a mesma pessoa que está falando com vocês aqui agora. Lá no palco, eu posso dizer, entro em transe, né? Mas sem usar nenhuma bebida, nada. Apesar que Elvis gostava de tomar uma vodkazinha antes
do show, principalmente quando ele estava nervoso, né? Porque ele também ficava nervoso. E eu tenho essa mesma, né? Quando eu vou cantar, eu começo a suar, tal. Então eu fico ali fazendo uma oração, pedindo para que ele esteja comigo ali. Então é uma coisa uma preparação muito, assim, muito séria, uma coisa verdadeira, assim, com muito amor, que a gente fala, né? E você citou aí os remeleixos, né? Os remeleixos. Precisa ter, além de toda essa preparação mental, preparação dos trejeitos, mas precisa também ter questão física para conseguir. Eu, obviamente, não iria conseguir, já não tenho joelho mais para nada daquele jeito de. Como é que é fazer isso também? Porque incorporar isso, você deve acabar o show extenuado, porque tem toda uma questão física, tem toda essa vestimenta que deve ser bem quente. Você perde alguns quilos ali, né? Aquele macacão deve ser quente, hein? Esquenta muito. O pior não é aquele, o pior é que é uma roupa de couro, que eu até tinha essa roupa, eu comprei, mandei fazer um estilista de Curitiba fazer, muito bacana ele, o Lino Santos, um baita estilista. E também assim, lá, inclusive, eu paguei muito barato para fazer uma roupa de couro, aquela do Comeback 68, né? Que o Elvis está de couro, de tanto a parte de cima como a parte de baixo. Aquela roupa sem brincadeira, 5 minutos você está pingando ali por dentro. Então ali você sua muito, então aí é aquilo que você falou, Flávio. Além do psicológico, fala, puta, eu tô quase morrendo de suar aqui, tem que dançar, tem que cantar, interpretar, e ainda ser simpático, né, com o público, né? Então, é assim, é uma coisa realmente, é uma concentração mesmo, uma coisa... porque se você vende essa performance completa, e quem está acompanhando, ok, tem toda a banda ali atrás, a banda, eu já acompanhei apresentações, a banda é espetacular, o show é legal pra caramba, ele manda muito bem, e a banda acompanha numa qualidade, numa perfeição, mas obviamente você está lá para acompanhar a figura, né? Para acompanhar esse tributo. É uma responsabilidade muito grande e é um negócio que cansa, desgasta. Não é que cansa, a pessoa não quer... Não, é desgaste, é o desgaste físico. Sim, né? Chega no final, você está ali com a língua saindo pela boca. Você fala, mas o Elvis usava essa gravata? Mais ou menos isso. E nesse tributo, qual mensagem principal do Elvis que você tenta passar para o público? Mensagem principal, assim, é a mesma coisa que o Elvis fazia sempre. Ele falava assim para aquele empresário que ajudou muito ele, mas também tirou muito proveito do cara, né? Que era o Coronel Parker, né? Que na verdade não era coronel. Ele virou coronel quando ele saiu falando nos Estados Unidos que ele era coronel e virou coronel. Mas ele fez o Elvis se desgastar muito, né? E qual foi a pergunta que você fez mesmo? Eu saí do assunto aqui. A mensagem do Elvis que você tenta passar para o público no seu show. Ele falava assim, mesmo que eu esteja morrendo, eu quero estar no palco. A vida dele era o palco. Então, para mim também é assim. Então, quando eu fecho um show, para mim assim, é uma vitória. Eu falo, nossa, vou fazer um show num casamento, vou fazer um show num encontro de motociclistas, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E ali, então, aí a entrega é maior ainda, né? Porque ali tem 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Tem um encontro que eu agendei em Brasília, que é o Fest Week, que acontece lá na Granja do Torto. Vai ser em Brasília, agora em julho. E lá são 3 dias de puro rock and roll, e Elvis também vai estar lá. Eu vou estar lá com a minha banda. E aí, assim, é uma coisa impressionante. Você está ali... Quando você fecha um show, então a mensagem que ele passava, eu adoro, amo o que eu faço, eu quero passar a maior sensibilidade e muito amor para as pessoas que estão assistindo ali. E John, pensando nesse momento, né, pós-pandemia, a pandemia atingiu muito esses artistas, e você foi um deles, obviamente, atingido, uma área de cultura, a gente fala, né, educação, saúde e cultura, essas áreas todas foram atingidas? Sim, você está me escutando aí, você foi atingido. Mas essas 3 áreas foram fortemente atingidas e até hoje sofrem demais. Como é que está esse mercado para absorver músicos, artistas como você, esse mercado atual? Então, o mercado atual, depois da pandemia, pós-pandemia, né, tá meio complicado, meio difícil, né? Até estava comentando com uns amigos que o número de shows caiu porque em Campinas, inclusive, tinham vários bares que eu cantava, até você conheceu lá o Tonicos Boteco, né?
Aqui na região central, Isso. famosíssimo. Eu só cantei 15 anos lá nesse bar, por exemplo. Então, ó, esse bar faz parte da história da minha vida. Quando eu comecei meu trabalho de Elvis, foi o primeiro bar de Campinas que eu comecei a fazer show com banda. Eu me lembro até hoje, eu comecei num domingo que caiu no dia 16 de agosto de 77, né? Na época foi 2007, acho que, no dia que o Elvis morreu. Falei, nossa, eu vou começar a fazer um show com a banda. Olha só.